Esse vídeo é para você que estuda e esquece, não sabe estudar, ou acha que sabe, mas vai mal na prova. De uma vez por todas, aprenda a forma correta de estudar. Primeiro, eu queria falar para vocês sobre a curva de esquecimento. A curva de esquecimento mostra a maneira tradicional de estudo, em que você estuda e no final do dia acaba absorvendo somente 20% do que você estudou. Por isso, eu trouxe para vocês alguns pontos para tornar o seu estudo mais eficiente e para você ter uma maior absorção. Porque vamos falar sério, você passar o dia inteiro estudando para absorver só 20% é inaceitável. Vamos tentar absorver o máximo possível e não esquecer 80% do conteúdo. Os pontos que eu vou falar aqui não estão em ordem, são os 4 pontos essenciais para melhorar no seu estudo. Então vamos começar. Primeiro, o primeiro ponto que eu queria destacar aqui para vocês é manter um estudo mais ativo. Então, você tem que começar fazendo um estudo muito mais ativo. E o que é o estudo ativo? Primeiro de tudo, vou diferenciar para vocês o estudo ativo do estudo passivo. Estudo ativo é aquele estudo que você pega, faz exercícios, entre outras coisas. O estudo passivo é o estudo que você apenas pega, senta e assiste a aula. Tá, Rúbia, mas como que eu vou fazer esse estudo mais ativo? Calma aí que eu vou explicar para vocês. Primeiro, você pode fazer com aula mais exercícios. A gente tem que entender que a aula não é a vila de tudo. O problema é só assistir a aula. Então, se você assistir a aula e fazer mais exercícios, isso vai tornar o seu estudo muito mais eficiente. Quando praticamos alguma coisa que a gente aprendeu, nosso cérebro gasta muito mais energia. E isso se torna um trabalho muito mais difícil, muito mais árduo. Porque vamos combinar, é muito mais fácil assistir aula do que fazer exercício. Por isso, mesmo sendo mais cansativo, mais exaustivo, mais desconfortável, é muito mais vantajoso um estudo ativo. Então, recapitulando, primeiro passo, ter um estudo mais ativo. Se você vai assistir aula, você pega, assiste aula, prestando atenção, fazendo relações, conexões com outras matérias, ou conexões com outros assuntos da própria matéria. Se você vai fazer exercício, foque no exercício. Isso é um estudo ativo excelente, mas, gente, muito importante, não esqueça de corrigir seus exercícios. E não só corrigir em acertei ou errei. Isso é a maneira primordial. Essa maneira de relacionar a aula com um assunto que você já aprendeu, ou antes da aula mesmo, você pegar, ler, passar numa leitura, assim, passar o olho na sua apostila, no seu caderno, para ver sobre o que é o assunto, para ver os pontos importantes, para você começar a relacionar. Isso torna a aula muito mais ativa e muito mais aproveitável. Lembra lá dos 80% que a gente perde ao longo do dia? Imagina ao longo das semanas, ao longo dos meses. Ficar com 20% do que você aprendeu, às vezes isso vai diminuindo cada vez mais. Então, lembre-se, um estudo mais ativo para ajudar uma absorção maior do conteúdo. Ponto número 2. Estimular a memória de longa duração. O que é estimular a memória de longa duração? É quando você repete, tem muita repetição a longo prazo. Mas não adianta você repetir hoje uma lista de 60 exercícios se amanhã, daqui uma semana, um mês, você não rever, entende? A repetição tem que ser a longo prazo e também tem que ter um intervalo entre as repetições. Isso é muito importante para a maior absorção do nosso cérebro. Então, como que a gente faz isso? Ao invés de você fazer 60 exercícios de uma matéria, 30 exercícios de uma matéria, você pega e divide a lista, porque muitas vezes a gente também faz exercícios da mesma matéria, do mesmo conteúdo, então acaba sendo uma repetição e a gente acaba tendo um intuito que tá aprendendo, tendo uma ilusão de competência, de que a gente sabe o conteúdo, mas na verdade é tanta repetição que você acaba não errando uma coisa que você erraria lá na frente. Pegou a lista de exercícios, 60, 30 exercícios, enfim. Você divide, faz metade hoje e uma metade no próximo dia, para ter certeza de que você aprendeu todo o conteúdo ou de que você vai absorver a maior parte dele.
Isso é uma maneira excelente de estimular o nosso cérebro a entender que a gente precisa daquele conteúdo, a gente tem que entender aquele conteúdo. E além de tudo isso, isso estimula muito a memória de longa duração, porque você não vai ver a matéria apenas um dia, você vai rever ela, você vai revisar ela um outro dia, além de fazer um estudo ativo por base dos exercícios. O terceiro ponto, e não menos importante, evitar a ilusão de competência, que eu acabei de falar agora com vocês. Ilusão de competência é uma coisa que o estudante tem demais. Pensa, você fez 100 exercícios, você fez 50 exercícios da mesma matéria e do mesmo conteúdo. Você vai sair de lá, você vai acertar muito, uns 80, 90%, porque acaba sendo uma repetição da mesma coisa. Então é muito mais provável o nosso cérebro entender que a gente está aprendendo, que a gente sabe muito, quando na verdade a gente está repetindo o mesmo processo. Isso é muito bom na fase mais infantil. Mas agora, o nosso cérebro está precisando assimilar, absorver muita informação, muito conteúdo. Só quem é vestibulando sabe o quanto de coisa a gente tem que aprender, o quanto de coisa a gente tem que entender para fazer um vestibular. Uma outra coisa. Vocês concordam comigo que fazer uma lista de 30 questões de Grécia após assistir a aula de Grécia é muito mais fácil do que você pegar as mesmas 30 questões e fazer antes de assistir a aula, porque vocês vão acertar muito mais exercícios após assistir a aula do que antes da aula, porque após a aula a memória tá muito fresca, então a maioria das vezes o professor dá na aula as coisas que mais caem, o que é mais importante, então você já sabe mais ou menos o que o exercício vai pedir, o que o exercício quer saber de você. Então é muito mais assertivo do que quando você não sabe a matéria. Mas e agora quando passou um mês, uma semana, ou antes de ver o conteúdo? Olha como seu número de acertos nessa mesma lista diminui drasticamente. Ou porque você já esqueceu o conteúdo, não estimulando sua memória de longa duração, ou porque mesmo assim você só tá lembrando 20% do conteúdo que você estudou. Por isso que a gente tem que entender que não é porque a gente acabou de ver a aula e vai fazer exercício, a gente sabe tudo. Por isso que tem que estimular a memória de longa duração, para que cada vez mais a matéria seja introduzida na nossa mente e seja acumulada a maior porcentagem possível de informações do nosso cérebro. Para tornar o seu estudo mais eficiente e menos sabotador, você tem que fazer o quê? Um estudo muito mais parecido com o dia da prova. Pensa comigo. Um corredor, um nadador ou qualquer outro esportista, ele faz o quê nos treinos dele? Ele pratica o esporte da maneira em que é cobrada. A maior parte do tempo, o seu treino é esse. Então, se um corredor, o que ele faz? Ele corre mais. Se é um nadador, o que ele faz para praticar? Ele nada. Ele nada o quê? O que ele nadaria no dia da prova. Então, por que um estudante é diferente? Tem que entender que quanto mais parecido com o dia da prova o seu estudo, melhor vai ser. Mais acostumado você vai estar. Mais eficiente o seu estudo vai se tornar. Pensa comigo só na parte das questões. Você fez aquela lista de Grécia, não fez? 30 questões lá. E foi só Grécia. No simulado cai assim? No dia da prova cai assim? Só 30 questões, a história inteira vai ser só um assunto, vai ter demais assuntos. Não, no dia da prova cai o quê? Todos os assuntos, tudo misturado, só exercício, com uma redação ou sem redação, enfim. É isso que cai no dia da prova. No dia da prova você assiste aula para depois fazer exercício, ou você assiste algum tipo de aula, ou você faz algum resumo, um mapa mental ou algo assim para a prova. Não. A prova é basicamente exercício. Então, por que você não treina assim? Por que você não torna o seu estudo mais eficiente dessa maneira? Na prova, você não tem 30 minutos para fazer um exercício de matemática. Mas por que na sua casa você tem? A gente sabe que basicamente a maioria das provas são 3 minutos por questão. Você cronometra o seu tempo? Segue igual o dia da prova? Tudo bem, gente. Tudo bem, eu entendo muito não estudar todos os dias dessa maneira. Assistir a aulas, sim, gente, a gente tem que aprender o conteúdo e as aulas são excelentes, eu não tô falando isso. Eu já falei pra vocês a maneira de tornar a aula
muito mais eficiente e muito mais ativa. O que eu quero dizer é que a gente precisa treinar igual o dia do jogo, treinar igual o dia da prova. É isso que falta para tornar o nosso estudo mais eficiente e evitar principalmente as ilusões de competência quando a gente faz aquela lista de 30 questões e acertou 29, quando na verdade, se fosse fazer 2 exercícios na prova, talvez errasse os 2. O último ponto que eu quero falar para vocês, e não menos importante, esses 4 pontos que eu separei para vocês para tornar um estudo mais eficiente e um estudo assertivo, você aprende da maneira correta, porque eu tenho certeza que se eu soubesse dessas dicas antes, se eu estudasse desse jeito, muita coisa teria mudado. Porque o principal foco do estudante é não saber estudar. Eu acredito que a gente deveria aprender isso na escola, mas muito estudante não sabe estudar. Entra no cursinho e não sabe estudar, falando por experiência própria. Eu não sabia estudar no primeiro ano de cursinho, no segundo ano de cursinho. Eu demorei muito para aprender a estudar. Teria sido tão mais fácil se alguém tivesse me contado essas dicas, se alguém tivesse me explicado, pegado na minha mão e falado assim, vem, é desse jeito que você vai estudar, é desse jeito que é o jeito certo. Evita essas ilusões de competência, achar que você sabe e não sabe. Por isso eu tô fazendo esses vídeos, para ajudar vocês. Tô tentando pegar na mão de cada um e mostrar o caminho. E vamos junto, gente. Vamos junto, caminho da aprovação. Então vamos pro 4º ponto. Estudar com intenção. O que é estudar com intenção? Com vontade, estudar com determinação, estudar com força. Quantas vezes você já não sentou para estudar só para bater o horário? Para falar assim, estudei hoje, estudei a manhã inteira, estudei a tarde inteira, estudei o dia inteiro. E não fez aquilo com vontade, fez para bater meta, para falar assim, um check aqui, eu estudei. Ou para falar, olha, eu estudei o dia inteiro hoje, mas não foi aquele estudo, você sente que não foi aquele estudo de muita absorção. Não só no estudo também, quantas vezes você foi na academia para falar que foi na academia só para tirar foto, ou para fazer 1, 2 exercícios e voltar para casa, falar, tá pago, treino feito. Isso não é no estudo, é em qualquer parte da sua vida. Quantas vezes você já fez só porque você tinha que fazer, mas não colocou intenção naquilo, não colocou vontade e não saiu igual o esperado? Quando a gente tem intenção no que a gente vai fazer, quando a gente tem intenção de aprender, vontade, ânimo, parece que as coisas andam diferente. Com essa vontade, com esse ânimo, a coisa muda de figura. O seu cérebro entende que você está fazendo isso porque você quer fazer, não para você bater uma meta, para você colocar um okzinho, para você colocar um check, você fazer por uma obrigação. Você está fazendo porque você sabe que isso é o melhor, que isso vai te trazer frutos lá no futuro. Você está fazendo com intensidade, com vontade, com foco. O ânimo do estudante muda. Você não chega para estudar de pijama, cabelo todo desarrumado. Você pega, senta e estuda. Você toma um banho, você come alguma coisa antes, você senta e fala assim, agora eu vou estudar, eu tô com ânimo, hoje eu vou render demais. Entende? Nem que aquele dia seja 30 minutos de estudo, 20 minutos de estudo, mas você sente e você esteja focado naquilo. Você esteja com intenção de fazer aquilo. Você sabe que aquilo que você vai fazer vai ser o seu melhor. Passos eu tenho certeza que vão melhorar e ajudar cada um de vocês, assim como tá me ajudando. E depois vocês colocam aqui nos comentários se está seguindo e o que tá ajudando tanto vocês, qual dos 4 passos tá sendo o primordial. Se quiserem algum outro vídeo, pode deixar aqui no comentário, trazer novos conteúdos, então não esquece de deixar um joinha, de se inscrever no canal principalmente, que isso me ajuda demais, que eu trago muitos outros conteúdos. Eu espero que vocês tenham gostado e que esse vídeo ajude demais cada um de vocês. Agora um beijo e até o próximo vídeo.